Olá, queridos irmãos e irmãs, nós estamos agora na quinta lição, né, do estudo sobre oração da revista Compromisso do terceiro trimestre de 2020. E hoje nós vamos aprender a orar com Salomão. O texto base do nosso estudo dessa quinta lição, se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 14 ao verso 15. Né? Só esses dois versículos, eles apresentam, na verdade, esses dois versos, uma das maiores promessas feitas por Deus na sua palavra. Essa promessa foi apresentada ao rei Salomão, aproximadamente 3.000 anos atrás, por ocasião da inauguração do templo, né? O templo chamado Templo de Salomão. Que promessa é esta? Deus está prometendo a Salomão a cura da nação. Quando uma pessoa adoece, a gente sabe mais ou menos o que fazer, né? Vai no médico, no hospital, procura o remédio, tem que fazer cirurgia, terapia, essas coisas que todos os seres humanos precisam quando adoecem. Mas quando uma nação inteira adoece, o que a gente faz? Quais são os remédios que precisam ser tomados, né? Que medidas terapêuticas precisam ser adotadas, né? E mais ainda, quem serão os agentes da cura da nação? Quem é que pode se responsabilizar por isto? A promessa feita por Deus para Salomão pretende responder exatamente a essas perguntas que nós deixamos aqui no ar, né? A primeira coisa que a promessa nos ensina é que Deus, a fim de curar uma nação, ele sempre está contando com o seu povo. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, assim que essa promessa se inicia. A pergunta que precisamos fazer é, então, a partir disso, quem é então o povo de Deus, né? Quem é que pode fazer isso? Quem é que está habilitado a responder a esta convocação? O apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios, ele vai dizer que povo de Deus é todo aquele que está em Cristo. Com isso, o conceito de povo de Deus ele se ampliou extraordinariamente, né? Não é mais possível definir o critério de povo de Deus a partir de etnia, raça, cultura, geografia, isso tudo acabou. Esses critérios não são mais válidos para definir quem é e quem não é povo de Deus. Agora só existe um critério universal capaz de determinar quem é povo de Deus. E que critério é esse? Esse critério é Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa dizer que quando uma nação adoece, todo aquele que está em Cristo é chamado a se colocar diante de Deus em favor da nação. E como é então que esses que estão em Cristo se colocam diante de Deus em favor da nação? Primeiro, nós nos colocamos com os nossos corações humilhados. Precisamos nos humilhar diante de Deus, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilhar-se é abrir mão de qualquer pretensão de que a chave da solução está nas nossas mãos e de qualquer pretensão de superioridade de quem quer que seja diante da situação que está colocada. Nós somos chamados, em primeiro lugar, para nos humilhar. E, em segundo, somos chamados para orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, além de humilhar-se, nós somos chamados a orar. E orar nesse contexto da promessa, é saber pedir ajuda, é saber com quem contar, é saber a quem buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, essa é a terceira recomendação desta promessa, né? É a presença de Deus nas nossas vidas que nos indica o caminho a seguir. Em quarto lugar, devemos nos lembrar de andar com o Senhor, porque a recomendação é que o povo de Deus precisa aprender a se afastar dos maus caminhos, né? Se arrepender dos seus maus caminhos. O que é um mau caminho? Um mau caminho é
todo o caminho que nós trilhamos fora da vontade de Deus. Se você está andando fora da vontade de Deus, então você está com os pés colocados em um mau caminho. Precisamos reconhecer isso e voltar para Deus. E por último, essa promessa diz o seguinte: dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso nos ensina que quando uma nação adoece, o povo de Deus tem um papel fundamental na cura da nação. Mas mais do que contar com homens públicos, né, mais do que contar com instituições, né, como nós sempre falamos, Deus quer usar o seu povo para transformar o destino da nossa nação. Precisamos continuar orando, intercedendo pela nossa nação, nutrindo uma profunda consciência de que a cura de que nós precisamos, a cura que a nossa nação precisa, ela está apenas nas mãos de Deus e de ninguém mais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos faça continuar orando pela nossa nação. Deus te abençoe.